Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor na continuação da nossa exposição da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós chegamos no capítulo 4 dessa carta tão preciosa para essa igreja tão fiel ao Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus fale conosco nesse instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós viemos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Não permita, Senhor, ninguém aqui hoje saia sem ser tocado, Pai, pelo Teu Espírito Santo, confrontando, mostrando onde precisamos mudar, Senhor Deus, que o Senhor toque no mais profundo do nosso coração e que essa noite seja marcada, Pai, por algo especial em nossas vidas. Fala conosco, Pai. Não viemos por outro motivo, viemos para ouvir a Tua voz, para engrandecer o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Vamos ler de forma alternada. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Não condenem... A vocês agora. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Amém. Irmãos, nós, essa semana... já, acho que desde segunda ou terça-feira, surgiu na mídia aí o caso Epstein. É o Jeffrey Epstein, é um americano que há muitos anos atrás, desde 2008, foi pego com... ele era como se fosse um grande cafetão de gente rica. Ele tinha uma ilha muito rica e ele trazia meninas sequestradas, crianças, para se prostituírem naquele local, em grandes festas, e grandes homens, em termos de conhecimento, pessoas ricas, né, como Trump, como Elon Musk, como o príncipe da Inglaterra, e sheiks árabes, pessoas de muito dinheiro, Bill Gates, muitos homens se envolviam nessas festas terríveis, e aconteceu que ele foi preso, depois soltaram ele, depois prenderam de novo, e dizem que ele suicidou-se na cadeia. Não sabe se ele suicidou-se, não sabem, porque não tem evidências, mas que ele morreu. Não sabem nem se ele morreu, se ele foi liberto, mas teoricamente ele morreu. E novas evidências de mais coisas foram liberadas agora, essa semana, coisas que não se sabia, coisas como rituais satânicos que aconteciam naquela ilha, crianças que eram devoradas, pessoas que comiam outras pessoas, literalmente canibalismo, coisas assim terríveis. Tem um e-mail do Elon Musk de 2015 ou 2016,
que diz assim, qual vai ter daquelas festas do nível mais pesado? Ele perguntando quando que teria a festa. Então, isso tudo que... E tem muito mais coisa que eu nem quis saber direito, porque é tanta podridão, que mostra como o coração humano está devastado pelo pecado, a níveis que muitas vezes a gente nem imagina. Mas não precisamos ir para coisas muito longe, nem para coisas de pessoas muito ricas. Mas basta a gente olhar nos dias atuais do nosso Brasil, da nossa cidade, e o tanto de festas carnavalescas que vão começar agora, na semana que vem. Na verdade, já começaram, né? Tem aí uns 15 dias aí ou mais, que começaram já a festa de carnaval. E a gente vê pessoas que se degradam em todos os aspectos, de formas terríveis. O carnaval, infelizmente, irmãos, está ligado à igreja cristã, por incrível que pareça. O carnaval é um ponto de virada, porque antes da quaresma seria um tempo que a igreja católica determinou para um período de jejum. Jejum de carne, jejum de festas, jejuns de sexo, jejuns de vários aspectos. E as pessoas então, por saber que seriam obrigadas a entrar no jejum, elas então queriam aproveitar até o último dia, antes da quaresma, para fazer uma festa que duraria de 5, 6 dias, em que pudessem soltar tudo o que quisessem, aproveitar o máximo antes de começar o período da quaresma. Então, a festa do carnaval, que alguns vão dizer que é carnavales, e tem alguns aspectos, algumas palavras que vão gerar esse nome, mas que diz assim, olha, adeus à carne, já que a carne não vai poder mais ser, ele vai precisar se abster da carne, então nós vamos aproveitar tudo que a carne gosta, né? Carne no sentido literal, não podia comer carne de boi, era uma forma de jejum, né, da igreja católica. Então, já que a gente vai poder comer carne a partir da quaresma, então vamos aproveitar tudo, vamos comer muito, vamos beber muito. Nasce a figura do rei Momo, que era a figura de uma pessoa, de um gordo, que poderia comer tudo, beber tudo e gozar de todos os prazeres, e todas as pessoas também gozariam de todos os prazeres. E até hoje é assim, irmãos. As pessoas, elas vão para o carnaval, elas se liberam totalmente, cometem coisas que no dia a dia elas não fazem, ou fazem de forma velada, mas no carnaval elas soltam completamente e despejam toda a sua carnalidade, todo tipo de transgressão. E de repente, quando chega ali a quarta-feira de cinzas, elas colocam uma cruzinha de cinza na testa, viram santas, algumas, né? Porque hoje em dia muitos nem estão mais ligando nem para isso. Mas os que nem ligam para isso, talvez estejam sendo mais fiéis ao que elas são. Mas as que soltam tudo, aproveitam tudo, e na quarta-feira botam uma cruz de cinza na testa, e viram santos, e passam a fazer jejum, parece que esse ainda é pior. E aí vão passar 40 dias de jejum, de uma falsa santificação moral, aí não vão comer carne, se abster de algumas coisas, para pedir perdão no período da Páscoa. Então, chega o outro carnaval, faz tudo de novo, né? Tudo de novo, e é um ciclo infinito, que definitivamente, irmãos, não agrada ao Senhor. Não agrada ao Senhor. Nós estamos vendo dias que a degradação está cada vez maior. E nós, como crentes, irmãos, precisamos entender o que é que agrada a Deus. E é justamente isso que o texto vem falar, o que é que agrada a Deus. Mas antes de entrar no texto propriamente dito, eu quero ler para vocês um prefácio do Hernandes Dias Lopes, que ele fala sobre a realidade daquela época na Grécia, porque Tessalônica, irmãos, é uma cidade grega. E ele diz o seguinte: a vida sexual no mundo greco-romano, nos tempos do Novo Testamento, era um caos, sem lei. Naquele tempo a vergonha parecia ter subido da terra. É quase impossível mencionar um grande personagem grego que não tivesse uma amante. A atitude grega dificilmente pode ser melhor demonstrada do que pelo fato de que, quando Solon foi o primeiro a legalizar a prostituição e a abrir os prostíbulos do Estado, os lucros
destes prostíbulos eram usados para construir templos aos deuses. Solon foi um imperador grego que legalizou a prostituição e usava a prostituição como um meio de apurar dinheiro para construir os templos pagãos. Então, na Grécia, a imoralidade estava tão acentuada que Demóstenes, o maior orador grego, disse: os gregos têm prostitutas para o prazer, concubinas para as necessidades diárias do corpo e as esposas para procriar filhos. Paulo coloca-se contra essa imoralidade sexual ao escrever esta carta para a igreja de Tessalônica, uma importante cidade grega. Ele enfrenta, porém, 3 dificuldades nesse propósito. Quais eram as dificuldades da igreja? Primeira dificuldade: havia uma forte opinião. Não havia uma forte opinião contra a imoralidade, pelo contrário, a imoralidade era algo legalizado, natural, era estimulado. Para o mundo greco-romano, a imoralidade nas questões sexuais era um costume normal da sociedade. A sociedade era permissiva e promíscua. Em 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, Paulo descreve a imoralidade na sociedade grega. Em Romanos 1, 18 a 28, descreve a imoralidade na sociedade romana. Lá em Romanos 18, 1, 18 a 28, Paulo vai combater frontalmente a homossexualidade, que era fruto de um povo que tinha se dedicado aos ídolos e, por consequência da idolatria, todo tipo de imoralidade alcançou aquele povo. Primeira coisa, então, é essa libertinagem. Não havia nada que impedisse, era normal, era cultural. Algo que também é assim conosco, hoje em dia, nossa sociedade. Mas a segunda coisa que também dificultava o trabalho da igreja é que havia o prevalecimento das ideias gnósticas. Para os gnósticos, o espírito é totalmente bom e a matéria é essencialmente má. Se o corpo é matéria e, portanto, mal, então não importa o que você faz com ele, diziam os gnósticos. Pode-se então saciar seus desejos e apetites sem qualquer constrangimento. Os gnósticos estavam assim na defesa da imoralidade. Então não tem problema você ser uma pessoa imoral, porque a imoralidade é do corpo e o corpo é mau. O nosso espírito é bom, o nosso espírito está aprisionado pelo corpo. Não se preocupe, sacie os seus apetites, não é sua culpa, é culpa da imoralidade natural do corpo. E a terceira coisa que também atrapalhava a igreja e o pensamento da santidade é que a prostituição era vinculada à religião da época. Havia muitos templos com sacerdotisas que eram chamadas de prostitutas sagradas. O templo de Afrodite em Corinto, cidade grega, tinha milhares de prostitutas. Existia na Grécia o deus Eros, o deus do sexo. Em Atenas, até hoje, há estatuetas escandalosas com cenas eróticas, sendo vendidas nas lojas, alimentando essa crendice pagã. Tessalônica, como cidade grega, estava encharcada com toda essa avalanche de imoralidade. E a igreja tinha saído do meio dessa sociedade promíscua e vivia ainda nesse contexto. Por isso, Paulo escreveu este capítulo para orientar a igreja acerca da santidade no sexo. Assim era a realidade deles. E lembra, era uma igreja que tinha se formado em apenas 3 semanas e estava agora sem pastor. E Paulo tinha mandado então Timóteo para saber como eles estavam. Recebeu então a notícia de que eles estavam firmes e operantes no serviço do Senhor. Mas mesmo assim, Paulo escrevendo disse: olha, vocês precisam lembrar de como viver para agradar a Deus. Então é o tema do sermão: como viver e agradar a Deus. Primeira coisa, irmãos, é algo que nós precisamos aprender diariamente. Agradar a Deus é algo que nós vamos sempre desenvolvendo, sempre aprendendo. Veja o texto, no primeiro versículo assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e exortamos no Senhor Jesus Cristo, no Senhor Jesus, que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Ninguém está pronto.
A gente percebe, irmãos, aqui que nós precisamos aprender. Aprender com quem? Aprender com outras pessoas. Conviver com crente, irmão, crente que ama e anda na presença do Senhor, vivendo uma vida de retidão, também nos ensina a viver em retidão. Precisamos aprender uns com os outros, no dia a dia, na prática. É algo que nós estamos desenvolvendo, progredindo. Ninguém está pronto. Aqui e acolá, vamos tropeçar e cair, mas nós vamos sempre voltar e buscar crescer, progredir. Ninguém, como eu falei, está pronto. Estamos sempre buscando essa santificação, que é um processo. E esse processo, ele só vai acontecer por conta do nosso esforço, auxiliado com o Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele começa a boa obra, e Ele vai nos conduzindo, Ele vai completar a boa obra, que requer vida de oração, vida de leitura, de busca, mas não pode ser desassociado do Espírito Santo de Deus. Estamos crescendo, estamos progredindo. Lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3, a primeira parte do versículo, vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não tem como viver uma vida de santidade sem conhecer ao Senhor e sem prosseguir conhecendo ao Senhor. É ato contínuo. Cada vez mais na nossa vida nós vamos crescer em conhecimento de Deus. E quanto mais nós conhecemos ao Senhor, quanto mais nós entendemos quem Deus é, buscando a sua presença, a presença dele nos santifica, a presença dele nos transforma. Tem até uma música que diz assim: a tua presença vai me transformar. É somente na presença de Jesus, e essa presença santa, que vai transformar a nossa vida, irmãos. É o conhecimento contínuo. Lá em Jó, capítulo 42, 5, às vezes as pessoas não entendem esse texto. Jó diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Algumas pessoas estão vendo? Jó, ele era um religioso, mas não tinha se convertido. Ele se converteu agora. Não, irmãos, era um homem temente a Deus, fazia orações, orava pelos seus filhos. Era um homem que conhecia sim ao Senhor. Mas, irmãos, a profundidade do conhecimento de Deus é infinita. Deus é infinito. Nós nunca, nem na glória, nós poderemos sondar a infinitude de Deus, porque nós somos finitos. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais nós descobrimos do Senhor. Parece que sempre há mais para conhecer. Precisamos conhecer o Senhor cada dia mais. Quando a gente se aproxima mais de Deus, diz: rapaz, Senhor, eu conhecia só de ouvir falar. Cada vez mais os nossos olhos verão mais do Senhor, conhecerá mais do Senhor. Então, nós não podemos nos acomodar, irmãos. Quer agradar a Deus, você precisa se debruçar, você precisa conhecer, buscar o Senhor e não se conformar com aquilo que você já alcançou. O apóstolo Paulo diz: esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Então, eu preciso de mais, eu preciso prosseguir, eu preciso continuar. Eu me lembro que eu recém-convertido assim, tá, uns 2 anos ou 3 anos, alguém chegou para mim e falou: você tem quanto tempo na igreja? Eu disse: 2 anos. É recém-convertido. Eu fiquei danado com ele, porque eu achava que eu já era muito experiente. Eu me achava que eu tinha alcançado um patamar espiritual assim altíssimo. Mas para onde eu vou mais? Veja que audácia, veja que coração distante de Deus. Como eu estava longe do Senhor. Eu achava que eu já tinha alcançado um nível espiritual assim que, poxa, Isaías, quando viu o Senhor no templo, aquela imagem maravilhosa, o Senhor sentado num alto sublime, ele tremeu na base. Disse: ai de mim, como
eu sou um pecador e vi o Senhor. Irmãos, quando nós nos deparamos com a santidade do Senhor, quem Deus é, quando nós temos realmente uma verdadeira intimidade com Deus, Ele se revela para a gente espiritualmente falando. Aquela revelação nos mostra o quanto nós estamos longe ainda. Quanto nós estamos longe? O grande problema é que muitas vezes nós estamos acomodados e achamos que o que nós já vivemos está agradando a Deus. Mas agradar a Deus, irmãos, é conhecê-lo cada vez mais. É uma progressão contínua, constante, até o dia em que o Senhor voltar. E não podemos ficar satisfeitos com o que já alcançamos. Quando Marta reclama de Maria, porque Maria está aos pés de Jesus, e ele diz assim: olha, ela escolheu a melhor parte, eu não vou tirar dela. O objetivo de Maria era conhecer mais a Jesus. Ele estava aos pés do Senhor para conhecê-lo mais. E Jesus não retirou. Disse: Maria, vai ajudar Marta. Não será retirado. Ela escolheu a melhor parte. E a melhor parte que nós temos que praticar, irmãos, é conhecer mais o Senhor. Prosseguir conhecendo mais o Senhor. Segunda coisa, irmãos, é que não tem como agradar a Deus sem as instruções da palavra de Deus. Não tem como agradar a Deus sem conhecer a palavra de Deus. Ele diz no versículo 2: porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Não tem como você conhecer ao Senhor, não tem como você dizer que ama ao Senhor, que está agradando ao Senhor, se você está apartado da palavra do Senhor. Infelizmente, hoje tem mudado um pouco, mas na Igreja Assembleia de Deus, antigamente, as pessoas diziam: olha, a letra mata, o Espírito vivifica. Então vamos buscar o Espírito e não precisamos buscar tanto a palavra, porque a palavra e a letra matam. Muitas letras te fazem delirar, e aí você, então não vamos delirar, vamos buscar o Espírito. Irmãos, não existe busca verdadeira e real do Espírito desassociada da palavra de Deus. Não tem como conhecer e agradar a Deus sem conhecer em profundidade a sua palavra, porque foi por meio da palavra que Ele se revelou a nós. Não tem como você estar dizendo: eu estou agradando a Deus porque eu não estou me prostituindo, eu estou pagando minhas contas direitinho, pagando meus impostos, eu não estou indo para nenhuma festa, estou indo para a igreja, eu estou ajudando em casa, eu ajudo pessoas que estão necessitadas, estou dando minhas esmolas, então eu estou agradando a Deus. Você está lendo a palavra, irmão? Não, só na igreja mesmo. Irmão, você não está agradando a Deus. E agradar ao Senhor, como eu falei, é conhecê-lo. E conhecê-lo é mediante a sua palavra. Hoje em dia, irmãos, os crentes não conhecem mais a palavra de Deus. Infelizmente, as pessoas não leem mais a palavra. O Antigo Testamento está esquecido. Não gastamos tempo, não investimos tempo na leitura da palavra. Porque ele fala: porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês. Mas não é qualquer instrução. Você não pode também ir para uma igreja receber instrução coach. Você não pode ir para uma igreja ouvir bênçãos e vitórias, porque as instruções, como está dizendo aqui, tem que ser da parte de Jesus. Tem que ser palavra de Jesus. Tem que ser palavra que venha do trono do Senhor. Não pode ser alguém que chegue para ensinar coisas desassociadas do Senhor Jesus. Mateus 22, 29, Jesus respondeu o seguinte: o erro de vocês, isso foi para os fariseus, tá? O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Não tem como você ser um crente do poder de Deus, o pessoal chama do manto, desassociado do conhecimento da palavra. Irmão, Jesus falou: vocês pecam, vocês erram.
por não conhecer a palavra de Deus e nem o seu poder. Lá em Oséias também, capítulo 4, versículo 6, veja o que o Senhor fala para os sacerdotes de Jerusalém: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o quê? O conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Irmãos, quando nós nos apartamos de Deus, da sua palavra, mas eu estou fazendo minhas orações, pastor, todo dia eu oro, mas quando eu me aparto da palavra, eu me aparto do próprio Deus. Quando falta conhecimento, o Senhor nos rejeita. E se nós pararmos de ler a palavra, irmão, nós vamos nos esquecer da palavra. Uma ovelha minha, uma ex-ovelha minha lá de Tapsuma, ele estava há muitos anos afastado, mas ele era liderança da Assembleia de Deus, ele era líder dos jovens da Assembleia de Deus, era alguém que pregava, era alguém que dava estudo, era alguém que... Mas começou a namorar, envolveu-se sexualmente com a namorada e foi corretamente disciplinado. A disciplina tinha que acontecer, mas foi uma disciplina na qual, e quem já foi da Assembleia de Deus sabe como é, ou muitas igrejas também, presbiterianas também, quando alguém peca, parece que ele vira um leproso, parece que ninguém mais enxerga ele. Ele disse: pastor, quando eu pequei, fui disciplinado, eu aceitei a disciplina, e eu ainda fui para a igreja, mas as pessoas não davam mais a paz do Senhor para mim, as pessoas não me chamavam, não falavam mais comigo, e aquilo foi me entristecendo. E ali eu comecei então a esfriar, e eu aos poucos fui deixando de ir, eu parei de ir. E já faz 10 anos isso, e eu não me lembrava, até o Senhor começar a evangelizar lá na comunidade, e eu voltar a frequentar a igreja, eu não lembrava mais nem um versículo da palavra, eu não lembrava mais de nada. Irmãos, quando nós paramos de ler a palavra, quando paramos de buscar a palavra, aos poucos o inimigo vai removendo a palavra de Deus da nossa mente, do nosso coração, e aquilo vai embrutecendo a sua vida, e você é capaz de cometer os piores pecados que você nem imagina que você pode. Então, se apartar da palavra, deixar de buscar a palavra, as instruções que vêm de Jesus, significa também desagradar a Deus. Lá em Marcos 7, versículo 6, Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Irmãos, quando nós queremos a religião, mas não queremos nos submeter à palavra, é fácil, a gente vai enganando as pessoas, vai enganando nós mesmos. Palavras, jargões, alguns comportamentos, ensina doutrina, uma doutrina de homens, desassociada do mandamento de Deus. Não tem como agradar a Deus, irmãos, sem a palavra de Deus. Precisamos voltar para a palavra. A reforma protestante foi nada mais nada menos que uma volta às Escrituras, e por meio dela o povo é reavivado, por meio dela a sua vida vai ser transformada. Pastor, eu estou tão desanimado, eu não estou mais tendo prazer de estar na igreja, os cultos não fazem mais sentido, as músicas. Aí você pergunta: você tem lido a Bíblia? Não, sabe como é? Muita correria, tem que acordar muito cedo, eu trabalho longe. Está escrito, irmãos, é certo. Pare de buscar a palavra, pare de ler a palavra, pare de ter um tempo com Deus, e eu sei qual é o seu destino. Sei qual é.
é o mesmo de todas as pessoas que deixaram a palavra de Deus. Por último, irmãos, a terceira forma de agradar a Deus é por meio de uma vida santa, uma vida de abstenção das imoralidades sexuais. Nós temos versículo 3 e 4, vamos ler. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Essa é a vontade de Deus. Que se abstenham da imoralidade sexual. Cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Não com desejos imorais, como os gentios, que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Irmãos, essa área é uma área nevrálgica na igreja também. É uma área dificílima, porque todos nós temos e somos seres sexuais, que têm desejos sexuais. Do mais novo ou mais velho, somos seres que têm desejos. Deus nos fez assim. E esses desejos, eles podem aflorar e podem dominar a nossa vida de tal forma que nós nos tornamos viciados em prazeres sexuais ilícitos. Não são poucos, irmãos, pastores e membros de igreja que são pegos em adultério, fornicação e pecados sexuais, de uma forma geral. Hoje a gente abre o nosso celular e não é difícil a gente achar cenas ou então de forma explícita vídeos e sites e chats que contêm todo tipo de perversidade e que trazem uma satisfação enorme, trazem um prazer enorme, porque os prazeres sexuais trazem uma gratificação, porque é uma descarga de dopamina no cérebro que traz uma satisfação gigante. Muitas vezes pessoas que são casadas, mas que estão viciadas em pornografia e que começam a ter problemas seríssimos na vida sexual com o cônjuge, porque o prazer virtual, ele é rápido, fácil e bom, satisfaz e fácil e grátis. Tem destruído vidas, tanto de homens quanto de mulheres, em igual proporção. Crentes viciados, muitas vezes há muitos e muitos e muitos anos nessa área sexual. E não é fácil. Não é fácil largar. O inimigo sabe muito bem. E ele bota os desejos já existem em nós, mas ele usa, ele sabe e ele nos conduz para situações que acabam nos levando para sermos bombardeados. E muitas vezes, se não tivermos cuidado, nós vamos cair. E não existe supercrente. Não existe supercrente. Não existe. Temos que ter muito cuidado. Lá em Efésios 5, versículo 3, ele vai dizer assim, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Aqui tem um ensinamento muito claro. Nós precisamos, irmãos, cortar, e ele fala em abster-se. Abster-se, irmãos, é evitar. Abster-se, na palavra grega, era algo muito comum no ensino ético cristão da época, e subentende uma total abstinência do mal. E é uma atitude cristã necessária de abstinência em todos os tipos de imoralidade sexual. Nós somos bombardeados, mas podemos selecionar. Há conversas, podemos selecionar as conversas. Precisamos cortar, precisamos destruir fontes de abastecimento que impactam a nossa vista, impactam o nosso coração e transformam a nossa conduta. Abster-se, irmãos, é cortar. Abster-se é dizer não. Abster-se, assim, eu não participo disso, eu não dou brecha para isso, eu fecho a porta. Muitas vezes, irmãos, nós estamos abrindo portas para a imoralidade sexual. Filmes, séries,
Eu lendo um livro certa vez, é o Desejo de Todo Homem, um livro muito antigo, e ele dizia que o pastor então ali dizia que começou a se envolver com pornografia por meio de revista Demilos, tipo revista Demilos, revista de lingerie, que a mulher dele pegava para poder escolher lá o sutiã, a roupa íntima, e ele então via aquelas lindas mulheres, começava então a folhear aquelas revistas, e começou dali um vício que foi crescendo e arrastou a vida dele por lugares terríveis. Irmãos, não brinquem com isso. Aí parece uma coisa inocente, mas não é inocente. Irmã, se você pega essas revistas e leva para casa para olhar, você pode olhar, para procurar lá o que você quer, mas não deixe exposto para o seu filho ver. Não deixe exposto para o seu marido ver. Seja sábia, porque você vai estar dando arma para o inimigo. Não é brincadeira. Já basta o que nós vemos na rua, nas praias, mulheres que se exibem. E isso tem muito a ver com defraudar o próximo, uma palavra está dizendo aqui. Mas antes de tocar ainda no defraudar, irmãos, eu quero dizer para vocês que esse texto mostra assim 4 formas então de nos abster ou nos libertar da imoralidade sexual. Primeira coisa, como eu já falei, é abster-se. Realmente cortar toda fonte, tudo que vier que possa nos atrapalhar, que possa macular nossa mente e nosso coração. Segunda coisa, irmãos, é buscar o fruto do Espírito chamado domínio próprio. Como é um fruto do Espírito, inclusive nós trabalhamos isso no último acampamento, o domínio próprio é algo que vem do Espírito Santo. Não existe um domínio próprio porque eu sou muito forte, eu posso ver o que eu quiser, que isso não vai me incomodar, isso não vai me atrapalhar, eu posso conviver com uma pessoa do sexo oposto muito bonita, mas que aquilo nunca vai, irmãos. Se você não tiver fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, que vai te dar o fruto dele, do domínio próprio, você vai sucumbir, porque não é na nossa força. Não é na nossa força. A soberba, a palavra de Deus fala que nós temos 3 inimigos, né? Que está lá em 1 João 2,16. Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. São 3 inimigos, irmãos. A carne tem desejos. Os nossos olhos, eles são atraídos por coisas bonitas. E a soberba de dizer assim, não, isso nunca vai acontecer comigo. Irmão, aquele que acha que está de pé, cuidado para que não caia, não brinque. A questão sexual, irmãos, é algo tão séria, que Paulo fala que o casal não deve negar para o seu cônjuge, a não ser que seja por um período de tempo curto, em jejum e oração, para dedicação a jejum e oração, mas por um período curto. Por quê? Porque o inimigo pode vos tentar. Veja, você vai estar em jejum e oração, buscando a Deus, em consagração, mas se for por um longo período, a abstenção da relação com o seu cônjuge, o inimigo vai usar e vai lhe atrapalhar por conta dessa carência, mesmo orando, mesmo jejuando. Então nós não podemos, irmãos, achar que somos fortes. Cuidado com a soberba. Cuidado com a soberba. O domínio próprio não é fruto da sua força, é fruto da relação do Espírito Santo de Deus, que vai te dar no combo dos frutos, também o combo, lá o fruto do domínio próprio. Terceira coisa, irmãos, é que nós precisamos mortificar os desejos da carne. Mortificar é matando aos poucos. Nossa carne tem desejos, mas lá em 1 João 3,3, a palavra nos mostra o que fazer. E todo o que tem essa esperança, na esperança da vinda de Cristo, da volta de Cristo, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Irmãos, não há pureza longe de Jesus.
você não vai conseguir andar só. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Precisamos estar enxertados na videira. A árvore que está junto ao ribeiro de água, essa é que produz os frutos, essa que suga do ribeiro os seus nutrientes, aquele que está enxertado na videira, recebendo a seiva da videira. É em Cristo, é nele, somente nele, que nós temos capacidade de nos purificar a nós mesmos e, nos purificando, mortificar os feitos da carne. E por último, nem ofendendo ou defraudando os outros. Nós, quando éramos ímpios, ou pelo menos eu já fui mais bonito do que hoje, tá? E muito vaidoso, irmãos. Eu fiquei parando e pensando, eu era altamente vaidoso. E a vaidade busca, como um pavão, atrair os olhares. Isso é defraudar o outro. É você querer atrair olhares para si. É você querer que o outro cobice e deseje você. Isso acontece muito também. Isso ser comigo, eu queria atrair. Mas, moças, você não deve querer atrair um namorado, um marido, por meio dos atributos do seu corpo. Não são esses atributos que devem destacar na sua vida. Eles não precisam estar à mostra de jeito nenhum. Os atributos que você precisa atrair no seu futuro marido é um caráter santo como o de Cristo. É alguém que vive em retidão, em santidade, em modéstia, em obediência à palavra. Porque se não for assim, você estará defraudando aquela pessoa, atraindo por meio da cobiça. E quem é atraído pela cobiça, quando acabar a cobiça, ele te descarta. Porque passou, não tem mais desejo, acabou, não cobiça mais, acabou-se. Quando você envelhecer, acabou-se, descarta. Porque o mundo age assim. Mas quando a gente então quer usar as armas do mundo para arrumar um marido, nós vamos ser descartados pelo mesmo motivo, porque o mundo assim faz. Então que possamos, irmãos, não defraudar ninguém, homens e mulheres, andar de forma modesta. Se você é solteiro ou solteira, que você busque atrair, um olhar de um homem santo por meio de uma vida santa, de uma mulher santa por meio de uma vida santa, alguém que ama ao Senhor e vai então buscar alguém e vai ser notado por alguém que também ama ao Senhor e busca o mesmo objetivo, viver uma vida de santidade. Então, se nós queremos, irmãos, realmente agradar a Deus, nós precisamos, como eu falei, primeiramente, então, entender que é algo contínuo. Ninguém é perfeito, estamos buscando, é uma caminhada longa e contínua, precisamos uns dos outros, precisamos buscar o Senhor, precisamos buscar uma vida de santidade e no tropeçar, entender que há uma segunda vez, há uma segunda chance, podemos sim voltar aos caminhos do Senhor, não é o fim da linha, podemos sim continuar, você pode sim ser resgatado e voltar àquele primeiro amor. Segunda coisa é que não tem como agradar a Deus apartado das instruções da palavra de Deus. Segundo, que não tem como agradar a Deus vivendo uma vida de imoralidades, vivendo uma vida de pecados, principalmente na área sexual. Que Deus tenha misericórdia de nós, Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de você. Nós possamos, irmãos, também entender que é algo que precisa ser falado na igreja. Nós precisamos, então, se tivermos essa dificuldade, nós temos que ter pessoas com as quais nós possamos realmente abrir o nosso coração e dizer: eu tenho fracassado, eu tenho falhado, eu preciso de ajuda. Porque como Paulo falou, como vocês aprenderam de mim, nós precisamos, irmãos, aprender uns com os outros e ter a humildade de dizer assim: eu preciso de ajuda, eu não consigo mais andar sozinho,
Nós precisamos ter uma pessoa que nós possamos prestar contas, uma pessoa que seja madura, que seja capacitada e que vai te ajudar a se fortalecer, a mortificar os desejos da carne. Amém, irmãos? Quero dar um tempo de oração então, para que você possa baixar sua cabeça e colocar diante do Senhor. Deus sabe quem você é. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe dos pensamentos, dos sites, das conversas, dos filmes. Deus sabe o que é que passa no mais profundo do teu coração, das intenções do teu coração. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Eu quero que você nesse instante possa buscar a face do Senhor, entendendo que o chamado de Deus hoje para a gente é que para nós possamos agradar a Ele. E o primeiro passo que você vai dar é voltando nesse instante a sua vida ao Senhor e pedindo perdão pelos seus pecados. Ore nesse instante e daqui a pouco nós vamos orar também. Senhor nosso Deus, o nosso maior desejo, Pai, é agradar o Teu coração. Nosso maior desejo, Senhor Deus, é cumprir a Tua palavra, é morrer para o mundo, é viver uma vida de santidade, de retidão, assim como o Senhor Jesus é santo, assim como o Senhor é santo, nós também, Senhor, queremos viver vidas santas e retas, como nós Te conhecemos, queremos purificar nós mesmos. Mas, Senhor, quantas e quantas vezes, ó Pai, nós nos afastamos de Ti, nós nos apartamos da Tua palavra e naturalmente, Senhor Deus, a nossa carne nos arrasta. O velho homem quer se levantar e nos atrair novamente para atitudes, Senhor Deus, que não são atitudes de pessoas que foram transformadas e restauradas pelo Senhor. Muitas vezes queremos voltar como uma porca lavada, voltar à lama, como um cachorro que volta a lamber o próprio vômito. Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia, Deus, cada irmão aqui presente. Pai, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos ajude a nos abster, a negar, a cortar toda a fonte de sujeira que vem aos poucos minando e maculando o nosso coração. Senhor, não permita que a gente brinque com essas coisas, Senhor, porque elas destroem a nossa vida espiritual contigo. Senhor Deus, queremos nesse momento fechar todas as portas, Senhor Deus, que por um acaso tenhamos aberto, Senhor Deus, dizer não. Queremos viver vidas retas, íntegras, vidas sexuais livres de toda impureza, livre de toda maldade. Mas somente por meio da Tua boa mão, do Teu Espírito Santo, isso é possível para nós. Pedimos ao Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos reanime, nos fortaleça, derrame, Pai, do Teu Espírito sobre nós, nos quebrantando, nos limpando, nos purificando, nos fortalecendo, derramando domínio próprio, esse fruto tão maravilhoso nos nossos corações, para que possamos resistir no dia mau. Pai, nos abençoe nessa noite. Vamos tomar a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém.